uma grande oportunidade de estarmos juntos, meditando na carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo à Igreja de Roma, a Epístola aos Romanos, nessa nossa 13ª mensagem, sob o título O Abraão, o pai da fé. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Vamos ler os 5 primeiros versos. Fala assim o apóstolo Paulo. Portanto, o que diremos que o nosso antepassado Abraão obteve? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele está citando aqui Gênesis capítulo 15, verso 6. Continua. Verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Todavia, ao homem que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha só, irmãos, que coisas magníficas que o apóstolo Paulo está compartilhando conosco aqui. Nessa 13ª mensagem, o apóstolo Paulo está usando 2 contextos, né? Está usando um contexto financeiro, quer dizer, uma pessoa empregada de alguém, trabalha, e ela tem direito ao seu salário. O salário não é um favor do seu empregador, é uma dívida resultante do seu trabalho, correto? Agora, Paulo fala uma outra coisa. A pessoa que não fez nada, não trabalhou nada e recebe sem merecer algo fantástico. Jesus já tinha falado isso na parábola dos trabalhadores da vinha, onde um homem, que é a figura de Deus Pai, contrata trabalhadores para trabalhar na vinha e combina pagamento de 1 denário, né? E à medida que o dia vai passando, ele vai contratando trabalhadores, até que chega no finalzinho da tarde, ele continua contratando trabalhadores e pagando o mesmo salário que pagou para aqueles que trabalharam o dia inteiro, né? Então, mostrando que a graça de Deus, né, atingiu a nós por último, e nós estamos recebendo de forma igualitária por meio da graça, sem nenhum merecimento. Sem nenhum merecimento, quer dizer, não depende das suas boas obras, não depende dos seus esforços, não depende das suas obras de caridade, nada que nós poderíamos fazer poderia nos dar a graça de Deus e a graça da salvação. Só que nesse contexto da graça, o apóstolo Paulo, que vem explicando o papel da lei, agora ele vai falar especificamente sobre a fé, né? Ele tinha colocado lá no primeiro capítulo, meu justo viverá pela fé. A fé é o maior presente de Deus ao ser humano, depois da salvação, lógico. E ele está exemplificando, ele vai exemplificar nesse capítulo 4, com 2 patriarcas, 2 homens de Deus, Abraão e o rei Davi. E hoje eu gostaria de chamar alguns fatos da vida de Abraão, porque ele é o pai da fé, né? É o pai de todos nós, de todos aqueles que creem. Ele recebeu o título de Deus, chamava Abraão de meu amigo Abraão. Já pensou, irmãos? Deus chamar você dessa forma? Pai da fé. Aí você, como é que chegou isso? Como é que Deus chamou Abraão? Foi no dia seguinte? Será que Abraão acordou como pai da fé? Como é que ele chegou a esse ponto? E é isso que eu gostaria de trabalhar nessa manhã, nessa mensagem que nós estamos falando aqui. Como Abraão se tornou o pai da fé. Vamos entender a época, vamos fazer um contexto na época que Abraão vivia, né? Mas ele tem muitas similaridades com Noé, né? Noé foi o único na sua geração. Lembre-se que nós já falamos sobre isso em outras mensagens. Noé viveu com uma geração extremamente má e corrupta. E Deus se arrepende até de ter criado a humanidade, mas Noé se destacava. Daquela massa humana toda, Noé se destacava. E a mesma coisa a gente pode pensar sobre Abraão. Quando as águas do dilúvio cessam e
e Noé começa a repovoar a terra, né, com seus descendentes, esses descendentes começaram a voltar para um nível de maldade e de impiedade que tinham antes do dilúvio. A gente vê isso até na própria construção da Torre de Babel, que eles queriam chegar até o céu, chegaram num nível de arrogância tremendo. E logo depois da Torre de Babel, as escrituras sagradas entram e vão falar desse homem chamado Abrão, vamos entender assim, Abrão, que morava em Ur, uma cidade-estado da Babilônia, né? Perdoem os barulhos aí. Ur poderia ser considerada como uma Nova York dos dias de hoje, uma cidade cosmopolita, que tinha uma cosmogonia de vários deuses, extremamente idólatra. E os rabinos que estudam a vida de Abraão, eles afirmam que Abraão era único porque naquela conjuntura toda ele era o único que não acreditava naquela cosmogonia de deuses, e sim num único Deus criador de todas as coisas. Aí nós vamos vendo essa semelhança com Noé. E Deus olha para Abraão e chama Abraão. Chama ele para uma grande jornada que vai durar a sua vida toda. Manda ele largar seus parentes, manda largar a sua terra e ir para uma terra estranha que ele desconhecia. E Abraão, pela fé, faz essa jornada para um lugar que ele não sabia onde ia, mas os puritanos dizem que ele sabia quem era o companheiro de viagem, falando de Deus Pai. E a caminhada de Abrão, né, que depois o nome dele vai ser mudado para Abraão, a caminhada dele é uma caminhada de transformação, muito parecida com a nossa jornada aqui na Terra. É uma caminhada de fé em fé e de conhecimento de Deus crescente. Aquilo que está em Efésios capítulo 2, 8, e fala que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente que Deus nos dá. E aí vão acontecendo algumas revoluções na mente de Abraão, que eu queria trabalhar com essas revoluções. Nas passagens que eu vou citar aqui, nós não vamos ler, eu vou citar, mas os convido depois de você ler a partir ali de Gênesis 11 até Gênesis 24, que abrange todo o período da vida de Abraão, né? A primeira revolução que Abraão sofre na sua vida, na sua maneira de pensar, é o fato de ele crer num Deus único. Um Deus único que naquele lugar, naquela cosmogonia idólatra de vários deuses, era uma coisa totalmente única. E ele crê nesse Deus e vai desenvolver e vai receber o dom de Deus, o dom da fé. E Deus chama, você pode ir lá em Gênesis 11, Deus manda ele sair de Ur. Quer dizer, tenta imaginar um homem com 75 anos de idade, na plenitude da sua vida, porque os homens viviam até a idade de 120, 130 anos naquela época, com a vida totalmente estabilizada, devia ser totalmente, digamos assim, com uma vida tranquila, com uma vida estabilizada, e ele sai daquele local, leva o seu pai junto, Terá, leva o seu sobrinho Ló junto, e leva a sua esposa, Sarai, que não tinha filhos com ela, né? E vai atravessar uma região desértica, uma região que é dominada por clãs nômades, especialmente os clãs dos beduínos, né? Que eram chamados os piratas do deserto, que assaltavam as caravanas. E aí a gente vê a primeira marca da fé no coração de Abraão. Quando o ser humano começa a confiar nas suas habilidades, na sua capacidade intelectual, na sua segurança financeira, ou segurança familiar, enfim, ou segurança da sua posição social, isso a fé não consegue trabalhar com ele. A fé, ela precisa de alguém que confie exclusivamente em Deus. A confiança tem que estar exclusivamente em Deus.
Uma vida de fé expulsa o medo. Uma vida sem fé muitas vezes é guiada pelo medo. E o interessante é que em Hebreus 11 define a fé como a certeza de fatos que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Quer dizer, se você pensar direitinho nessa definição, é a mesma definição de medo. Medo tem a mesma definição. Né? O medo é convicção de fatos que não se veem e a certeza que aquilo pode acontecer comigo. Né? Isso produz medo. A fé tem a mesma definição, mas é uma definição de confiança. É uma definição que faz que você dê passos na sua vida descansando em Deus. Então Abraão sai da sua terra, sai de Ur e vai fazer a sua jornada. Ele vai ligeiramente ao norte, numa viagem de 715 quilômetros, e chega na cidade de Harã, atual Irã. Chega com seu pai, chega com seu sobrinho, com o seu clã todo, e fica muitos anos ali, irmãos. O seu pai vem falecer ali, e logo depois da morte do seu pai, em Gênesis 12, Deus aparece de novo para Abraão e fala: sai daí, Abraão, eu quero te abençoar para uma nova terra. Ainda te digo mais, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas por causa de você. Eu vou abençoar a quem te abençoar, e eu vou amaldiçoar a quem te amaldiçoar. Isso virou, essas palavras que estão registradas na Escritura, virou um lema de muitas igrejas evangélicas, né? Ore por Jerusalém, abençoe Israel, porque você vai ser próspero, sempre visando uma prosperidade material, financeira. Acho que não é por aí, né? Não é por aí que as Escrituras estão mostrando para nós. Deus está falando dentro daquele contexto, um homem solitário, um homem cercado por nações iníquas, por nações ímpias, que desconheciam a Deus. E Deus quer fazer, a partir desse homem, uma nova nação. Olha que coisa fantástica. Por isso, tem muita coisa a ver com Noé também nisso, né? Então ele sai. Ele sai de Harã, né? E se dirige e vai descendo para o sul, começa a penetrar na Palestina bíblica, começa a penetrar na Terra Santa. O interessante é que Jesus, no momento lá no Evangelho de João, ele fala: antes de Abraão viu meu dia e se regozijou. Como? Como? Você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Antes de Abraão existir, eu sou. Nós podemos interpretar que todas essas aparições que Deus aparecia para Abraão, nós podemos pensar na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Cristo aparecendo antes da sua encarnação para falar com Abraão. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Né? Reparem, se o medo, a insegurança com relação ao futuro, afinal de contas ele não é um menino, né? É um homem que agora já está com quase 80 e poucos anos. Saiu com 75. Quantos anos ele ficou em Harã? 8, 9. Então ele já é um ancião. Ele podia permitir que o medo não fizesse ele avançar, por causa de uma pseudo-segurança. Mas a fé não funciona assim, irmãos. Não funciona assim. A fé só funciona se nós obedecermos. Então ele parte de Harã, com a idade de 75 anos, entra na Terra Santa, na cidade de Siquém, lá no norte de Israel. Naquela época era a terra dos cananeus, dos amorreus, né? Um povo idólatra e mau que vivia naquelas regiões. E quando ele começa a entrar na Palestina, Deus chega para ele: ó, você está vendo onde você está pisando? Essa terra será dos seus descendentes. Abraão fica tão impactado, irmãos, que ele constrói um altar e adora a Deus. É a primeira vez que Deus é adorado na Terra Santa. Olha só que coisa fantástica, irmãos. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Olha como esse homem é especial.
Ele continua descendo, vem descendo, e para entre duas cidades depois, que terão muita importância com a conquista de Josué, né, séculos depois, que é a cidade de Betel e a cidade de Ai. E ali ele fixa sua caravana e constrói o seu segundo altar para adorar Deus. Fica lá um tempo e continua, e Deus sempre mandando, percorra a terra, percorra a terra. Ele continua descendo em direção ao sul e chega na região ali do Mar Morto, deserto do Negueb, e quando ele chega, o que ele encontra? Fome. Fome na terra. Olha só, irmãos. À primeira vista a gente podia, poxa, será que Deus não está levando ele para um lugar que é um paraíso? A terra que emana leite e mel, que só terá coisas fáceis para ele? Não é nada disso que a gente vê nessa caminhada de Abraão. Ele encontra fome. E o que ele faz? Ele continua descendo em direção ao sul e entra na terra do Egito. O Egito simboliza o mundo, né? Com suas atrações, com suas riquezas, com as suas culturas. E reparem, é uma caminhada de tribulação. Não é uma caminhada fácil. Mas a fé é isso, irmãos. É uma coisa que Deus coloca no nosso coração que faz a gente romper o imobilismo, a acomodação. Deus sempre está querendo que a gente avance. E ele entra no Egito e olha só, a sua mulher Sarai era uma mulher bonita. E ele fala, olha, quando eu entrar com essas caravanas aqui e tudo, vão ver a minha riqueza, nós vamos parar na corte do faraó. E você é muito bonita. O faraó vai querer colocar você no harém dele. E se ele souber que você é casada comigo, é capaz de ele me matar. Então você vai dizer que você é minha irmã. Tá? Se ele quiser botar você no harém, você vai, mas não me comprometa. Olha o caráter de Abraão. Lembre-se que a mulher era tratada muito como mercadoria naquela época. Né? Então, ele se resguarda. A gente vê que a confiança que ele tinha em Deus ainda não era total. Nós notamos falhas no caráter de Abraão, assim como muito parecido conosco, irmão, com as nossas falhas de caráter. Ele está caminhando com Deus, ele não está perdendo a visão de fé, mas está longe do padrão de gente que Deus quer que ele seja, igual a nós. E ele vai, né? A fé, desde que ele sai de Ur, implicou em abrir mão do seu conforto, abrir mão da sua segurança. Só que nessa caminhada de Abraão, e na minha caminhada e na sua, nós vamos cometer muitos atos falhos, irmãos. Nós vamos fazer muitas bobagens, nós vamos dar muitas cabeçadas e vamos sofrer as consequências disso. Assim como Abraão sofreu. Consequências da nossa escolha. Pois bem, ele entra no Egito, lá em Gênesis capítulo 13, o que acontece? O faraó se apaixona por Sarai e manda que ela seja levada para o seu quarto. Só que na noite anterior, Deus aparece em sonho para o faraó e fala, se você tocar em Sarai, toda a sua família vai morrer. Ele acorda assustado, corre para cima de Abraão. Abraão, que é isso? Você não disse que ela era sua irmã? Deus apareceu para mim dizendo que vai matar toda a minha família. O que você está fazendo comigo? Como é que você faz isso com a gente? Como? E repreende Abraão com razão, e ele faz uma aliança com o faraó do Egito e volta e sai do Egito, só que ele vai saindo cada vez mais rico. Ele e Ló saíram com animais, com ouro. Então, repare, nessa jornada ele vai sendo abençoado. O próprio faraó mandou dar dinheiro para ele. Muito interessante, porque cerca de 450 anos, 500 anos depois, os seus descendentes que vão ser escravos do Egito vão sair ricos também. O povo do Egito vai dar essa riqueza. Então, ele sai, volta ali pelo Negueb e começa a subir e para em Betel. Quando chegar em Betel, ele novamente adora o Senhor, naquele altar que ele tinha construído antes. Repara, só que nessa saída,
acontece um fato muito marcante. O, o gado, né, as ovelhas, tudo aquilo que Abraão tinha e que Ló tinha, cresceu muito. Os homens que trabalhavam para eles ainda estavam tendo dificuldade para conciliar os dois rebanhos. Começou a ter conflitos, começou a ter briga entre eles. E Abraão chega para Ló e fala o seguinte: Ló, olha, nós somos parentes, não quero ter conflito contigo por causa de animais, por causa de rebanho, por causa de terra. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Tá? Eu te dou a preferência. Eu sou o chefe do clã. Abro mão dos meus direitos. Escolhe para onde você quer ir. Ló vê as campinas de Sodoma, vê tudo verdinho, parecia o jardim do Éden. E ele escolhe ir para Sodoma e Gomorra. E assim que ele parte, Abraão vai na direção oposta, numa terra muito pior para o seu gado, muito mais inóspita. E naquela noite, Deus aparece para Abraão, né? E aí nós estamos vendo a segunda revolução que está acontecendo na sua mente. Deus honrou a sua escolha, porque a sua escolha foi uma escolha de fé. Ele falou, é como se ele estivesse falando, ô Ló, é o seguinte, para onde eu for, eu vou ser abençoado. Se eu tiver que ir para o pior lugar do planeta, Deus está comigo, ali será um lugar de bênçãos. E Deus ficou impactado de tal forma que novamente aparece para ele, manda ele olhar os céus e trabalha na mente de Abraão. Ele não tinha filhos e fala: olha, a sua descendência vai dominar tudo, Abraão. Renova as promessas. Olhe para as estrelas, Abraão. Pode contá-las? Assim será a sua descendência. Repare que a fé de Abraão vai crescendo. Ainda não é uma fé madura, né? Mas ele confia em Deus. Não importa o lugar que ele esteja, irmão. Deus vai estar abençoando ele. Então, quanto que a escolha de Ló é uma escolha baseada na vista, na inteligência humana, na razão humana. Ah, não, ali está Sodoma. Meu gado eu vou enriquecer. Se baseia no fascínio do mundo. E o que aconteceu com Ló e sua família? Uma degeneração completa, uma destruição completa. Sodoma destruiu Ló e seus descendentes. Enquanto Abraão parte para uma outra direção e vai chegar na cidade de Hebrom, né? E ali novamente ele constrói mais um altar e adora o Senhor. Estão vendo por que Deus vai amando esse homem? Vai amando cada vez mais. Ele possui, Deus falou que essa terra será minha, eu tomo posse. É uma posse espiritual, não é uma posse física. Porque primeiro ela acontece no reino do Espírito. A física pode acontecer na minha vida ou não, não importa, ela já é minha. É algo que a mente humana nunca tem condições de compreender, porque nós estamos entrando no campo da fé, né? E Deus vai trabalhando na mente dele. Nós vemos que Abraão ainda tem muitos receios, muitos medos. E aí entramos no capítulo 14 de Gênesis, estoura uma guerra terrível. Uma guerra envolvendo algumas cidades-estados ali, inclusive Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra combatem 5 reis de cidades-estados, perdem essa guerra, Ló é sequestrado, olha só, e vão avisar Abraão. Abraão forma uma milícia de 300 homens armados, entra em combate contra esses 5 reis, derrota esses 5 reis, traz Ló, resgata Ló, e quando ele liberta Ló, vai acontecer a terceira revolução na mente de Abraão. Que revolução é essa, irmão? A confiança em Deus era tanta que ele começa a desprezar qualquer tipo de negociata, bens materiais, poder político. Coisas que os crentes precisam aprender. Agora que a gente vê a igreja tão envolvida com política, com prosperidade material, precisamos ir lá no pai da fé aprender essas coisas com ele. O rei de Sodoma vem com despojo para dar para Abraão. Abraão fala, não quero nada seu. Não quero nada seu. Para não dizer que
que eu venci essa guerra baseado no que você me deu. Eu não quero nada seu, não preciso de nada seu. E o que ele tem de despojo dessa guerra, ele dá o dízimo para Melquisedeque, né? Um rei de Salém, o rei de Jerusalém, o rei da paz, que é um tipo de Cristo. O livro de Hebreu diz que era o próprio Cristo que aparece para ele. Então, que revolução é essa? Ele falou, Deus é que me enriquece, irmãos. É Deus que está me enriquecendo. É o caráter de Deus sendo formado pela fé. E a fé vem dessa caminhada com Deus, dessa jornada, onde a gente vai reconhecendo as pequenas bênçãos, bênçãos na nossa família, no nosso sustento, no nosso trabalho, né? E principalmente no nosso caráter que vai sendo transformado. Cristo sendo formado em nós, irmãos. Aí entramos em Gênesis 15. Deus continua trabalhando na mente de Abraão. Promete novamente uma descendência numerosa. Manda ele contar as estrelas. Então, ele vai tendo esses saltos de fé que Paulo está falando aqui em Romanos. Pela graça. Tudo recebendo de graça. Não foi nenhum esforço. Não foi nenhum salário pago a Abraão. Hebreus 11, Deus chega, fala uma promessa tão fantástica para ele, que ele olha para si mesmo, ele está com quase 80 e poucos anos, quase 90 anos de idade. Um velhinho. Olha para Sarai, uma velhinha, que não ovula mais. E Deus chega, ó, Sarai, o seu descendente. Ele fala, mas eu só tenho um descendente, Eliezer, não é nem meu descendente, é o meu empregado principal, ele vai herdar tudo que é meu. Deus fala, não. Sara vai ter um filho, Sarai terá um filho seu. Ele vai ter um filho meu? Eu sou um velho, Sarai também. Mas tu falaste, então vai acontecer. Eu creio. E é isso que o apóstolo Paulo está falando conosco. Isso foi creditado como justiça. É como se a poupança dele no céu aumentasse tremendamente. Os anjos todos olham, meu Deus, ele creu que mesmo velhinha, mesmo os dois velhinhos, esse casal de velhinhos, Deus pode fazer uma criança nascer. Ele creu nisso. Nossa! Creu contra todo tipo de razão humana, irmãos. E é uma verdade, né? Quais são os descendentes de Abraão hoje em dia? São bilhões. Porque os cristãos se dizem descendentes de Abraão. Os judeus, idem. Os muçulmanos também. Bilhões de seres humanos descendentes. E ali, naquele momento, Deus faz um pacto de fogo com ele, né? Ele faz um sacrifício, parte uma ovelha no meio, passa duas tochas, que tem um simbolismo muito que aponta para Cristo. Ele dorme, acorda com pavor, afasta os animais de rapina, e aí Deus fala mais uma verdade para ele. Repara, todas essas verdades Deus vai revelando aos poucos. Porque ele não teria a menor condição de ouvir isso no início da sua jornada. Deus fala para ele, olha, a sua descendência vai ser escrava no Egito. Vocês ficarão 4 gerações escravos no Egito, até que eu resgate com mão poderosa, puna o Egito e eles serão ricos. Por que eu vou fazer isso? Por que eu não dou agora a terra dos amorreus para você, para sua descendência? Por quê? Porque os pecados dos amorreus ainda não chegou no top. E eu sou um Deus de justiça. Eles vão chegar no nível máximo de pecaminosidade e vão perder o direito à terra. E outra coisa, se eu der agora, esses seres humanos que habitam a terra vai provocar um desequilíbrio, sendo mortos, vai provocar um desequilíbrio ambiental muito grande. Pragas, feras vão crescer e vão atacar vocês. Então tem um tempo para isso. E esse tempo passa pela escravidão no Egito. Aí vocês sairão e possuirão Canaã. Que coisa, hein, irmãos? Que coisa. E o que a gente entende? Que a vida de fé é uma vida que você corre perigos. A vida de fé não nos poupa de perigos nem de adversidades. Não é? Aí entramos em Gênesis 16. 10 anos se passaram depois dessa data e nada de Sarai engravidar. Abraão está com 90 anos, está preocupado. Sarai chega, Abraão, é o seguinte, até agora eu não engravidei.
é importante que você tenha um filho. Então, tá aqui a minha serva H, dorme com ela, tem um filho com ela, e esse filho vai ser como se fosse meu. Abraão faz isso. E tem um filho chamado Ismael, né? Esse menino cresce e Ismael, na cabeça dos dois, desse casal, é que seria o descendente. Mas Deus falou para ele que não seria. Não seria. Aí Deus aparece de novo para ele e fala: não, Abraão, não será Ismael. É o que vai nascer. A minha aliança é com Sarai. É com ela que eu estou fazendo aliança. E quando nascer a criança dela, você vai ver o que eu estou te falando. Aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos povos. E muda o nome de Sarai para Sara, mãe de todos nós. Olha só que coisa fantástica, irmãos. E naquele momento Deus estabelece uma aliança, a aliança abrâmica, da circuncisão, dizendo que toda criança no 8º dia tem que ser circuncidada no seu pênis, todo sexo masculino, para mostrar que o sêmen que vai sair dali é um sêmen separado para Deus. Uma prática que os judeus continuam até os dias de hoje. E o cristão entende que essa circuncisão agora se dá no espírito. Reparem, mesmo assim, Sara está duvidando. Está duvidando. Em Gênesis 18, ali nos carvalhais de Men, né, na cidade de Hebron, no calor do dia aparecem 3 anjos, mais o Senhor, que a gente entende a figura do próprio Cristo. E Deus promete, no ano seguinte, Sara estará grávida. Sara está atrás, escondida atrás da cortina, e começa a dar risada. E eu grávida, velhinha assim, começa a rir. Deus chama ela, vem cá, que negócio é esse? Você tá acreditando não, Sara? Não, você estava rindo, né? Não, não estava não, estava rindo sim. Mas você vai ver, daqui a um ano vai nascer o seu filho. Que coisa fantástica. Então, apesar de todas essas falhas de caráter, né? Deus investiu em Abraão. E ele fala, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E acontece a 4ª revolução na mente de Abraão. Chave da sua escolha. Porque a partir daquele momento, ele olha para sua família e fala, todo mundo vai ser circuncidado. Ismael, Eliezer, trabalhadores, todos que estão comigo, todo mundo vai ser circuncidado. Toda essa minha família, todos que trabalham para mim serão santos. Mostrando que na mente de Abraão era fundamental que essa bênção se estendesse para os seus descendentes, começando pela sua família. Ensinou a sua família a ter temor a Deus. Olha que coisa fantástica. Que exemplo para os pais cristãos. Né? É porque é a sobrevivência da família. E naquele momento Deus vai destruir Sodoma. Abraão começa a ficar preocupado com Ló, começa a fazer uma intercessão ali. Se tiver 100 justos, 50 justos, 40 justos. Se tiver 20 justos, Deus, se tiver 20, se tiver 10, Abraão, eu poupo a cidade. E não tinha. Só tinha Ló e suas filhas e sua esposa. E tem a história da destruição de Sodoma, que nós não vamos entrar, porque eu estou me prendendo na história de Abraão. Abraão vê um enxofre caindo sobre Sodoma e Sodoma sendo destruído. Mostra para nós que a caminhada de Ló, que foi baseada nos valores do mundo, baseada naquele crente que dá importância à política, que dá importância à prosperidade material, é muito diferente da proposta de Abraão, que é pela fé em Deus, mesmo que tenha um monte de incertezas e insegurança nessa caminhada. Aí nós chegamos em Gênesis 20. Abraão migra de novo, sai de Hebron, vai para sul, lá para onde é a atual faixa de Gaza, na terra dos filisteus, e entra em Gerá. E o seu caráter ainda não está legal. Porque, por incrível que, apesar de ser velhinha, Sara continuava bonita. E despertou a paixão dos reis dos filisteus. Olha, gente. E, novamente, Abraão vai mentir, dizer que Sarai é sua irmã. Quando aquele homem tenta se aproximar de Sarai na noite seguinte,
Na véspera ele tem um sonho, repete-se aquilo que aconteceu com o faraó. E Deus aparece, vou destruir sua família toda. Ela é mulher de Abraão, não toque nela. Ele fica com raiva de Abraão. O que você fez? Aí Abraão fala, eu pensei em mim, porque aqui não tem temor de Deus, né? De repente você poderia me matar. Mas ele estava comprometendo Sarai, Sara. Aí faz uma aliança com aquele rei, recebe riquezas, mais riquezas, e aquele homem pede que Abraão ore por todas as mulheres, porque Deus tinha deixado elas estéreis, para que elas voltassem a ter filhos. Abraão ora e isso acontece. E em Gênesis 21, nasce Isaac. A palavra Isaac, que é o nome do meu netinho, significa alegria, sorriso, esperança. Olha que coisa fantástica. E Isaac cresce bonito, saudável, e começa a ter conflitos com Ismael, que era mais velho, com Agar, e Sara toma uma decisão horrorosa, expulsa, faz Abraão expulsar, contra a sua vontade, expulsar Agar, expulsar seu filho Ismael no deserto, e iam morrer no deserto, né? E Deus manda um anjo para proteger mãe e filho, Ismael e Agar, e diz que de Ismael sairiam muitas nações poderosas, os árabes de hoje em dia, né? Então a gente vê nessa aí uma quinta revolução, Deus mostrando para Abraão que as mulheres são dignas da mesma importância dos homens. Isso naquela época era uma revolução. É uma fé que vai ficando cada vez madura. É uma fé de eis-me aqui, Senhor. E em Gênesis 22 vem a prova máxima. Deus pede, Isaac já está com 14 anos, sacrifica o teu filho. Vamos ver se você me ama. No monte que eu vou mandar. Imagina, irmãos. Abraão adorava aquela criança, aquele jovem, mas não titubeia. É para sacrificar? Tudo bem, vamos nessa. Manda montar um jumentinho com lenha e leva Isaac junto e vão subindo o Monte Moriá, onde foi construído o Templo de Jerusalém. E lá naquele monte, quando ele está pronto para cumprir a ordem, sacrificar Isaac, o anjo aparece e fala não. E mostra um cordeiro para sacrificar naquele lugar. E Abraão passou no teste máximo da fé. Não poupou seu próprio filho em amor de Deus. E Deus é como se Deus estivesse falando, o meu filho, Jesus, irá morrer no lugar de Isaac por toda a humanidade. Meu Jesus maravilhoso. Meu. Quando a fé domina a relação com Deus, né, gera uma confiança tão incondicional, tão sobrenatural, porque ele tinha certeza que mesmo que se ele matasse Isaac lá, Deus iria ressuscitar, porque a promessa estava em Isaac. Então ele não titubeou, ele acreditou. A fé faz isso, ela subjuga a vontade humana. Deus é o sujeito, o homem não passa de um objeto. É um domínio soberano, incondicional sobre a nossa vida, sobre a nossa vontade. É Deus vencendo o nosso egoísmo, a nossa autoconfiança, a nossa descrença. E termina essa história linda de Abraão em Gênesis 24, na busca dele por uma esposa para o seu filho Isaac. E manda Eliezer procurar essa esposa entre seus familiares, né? Onde ele vai se casar com Rebeca. E eu fico imaginando tantos casamentos que às vezes começam tão bem, mas se fizesse uma análise um pouquinho mais profunda dos familiares, da descendência das pessoas, já veriam que o casamento teria tudo para fracassar. Pessoas que tiveram problemas graves de alcoolismo e continuam tendo, e moças casam achando que vão mudar, que Deus vai mudar. Claro que Deus vai mudar, Deus pode mudar tudo, não existe nada impossível para Deus. Mas a história de Abraão mostra para a gente que Deus só muda quando o homem quer. Quando o homem diz, eis-me aqui. Quando obedece. Então, apesar de todas essas falhas de caráter, é o que Romanos está dizendo aqui sobre Abraão. Que diremos do nosso antepassado Abraão que obteve? Se de fato foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Não. Nada do que Abraão tenha feito. Foi apenas a confiança em Deus.
Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. É o nosso pai, o pai Abraão, o pai da fé. Recebeu tudo. Muitas falhas de caráter, mas recebeu tudo. E Deus chama ele de meu amigo. Que Deus possa chamar você, que está ouvindo essa mensagem, de minha amiga e meu amigo. Que a gente possa crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.